Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar primeiro quadrimestre de 2021. E hoje, definitivamente, nós não vamos conversar com alguém desconhecido. Ele é bastante conhecido. Foi vereador por 2 legislaturas, de 2009 a 2013 e também de 2013 a 2016. Depois foi vice-prefeito da cidade e agora retorna para esta casa como vereador de Jacareí. Quem acompanha a política da cidade sabe que eu estou falando com Edgar Sasaki, tá? Mas vamos falar um pouco de política, vamos começar na parte mais importante. Eu queria justamente começar, Sasaki, com essa questão de você já ter trabalhado no Legislativo e no Executivo. Você teve 2 passagens por aqui, uma entrou como suplente, né? Depois foi efetivado, e depois veio como titular, foi eleito, depois foi como vice-prefeito. Como foi para você estar nesses 2 mundos e qual é a sensação depois para retornar no Legislativo da cidade? Sasaki, obrigado por participar do Espaço Parlamentar. Obrigado pela oportunidade, né, Márcio? Na realidade é o seguinte, tá? Eu já estive no Executivo por 2 momentos, né? Eu fui secretário de Agricultura e Abastecimento, né? No governo Telmo de Almeida Cruz e Benedito Sérgio Lencioni. Depois acabei me tornando vereador, né? E depois eu fui vice-prefeito e agora retornando novamente, né? A ser vereador dessa casa, né? Ou seja, você já pingou 2 vezes para os 2 lados. Os 2 lados, exatamente, né? E como é isso, Sasaki? Como é de uma hora você está executando e outra hora você está fiscalizando? Que mundo é esse? Então, na verdade é o seguinte, né? Eu acho que não muda muito, né? Porque eu sempre fui muito ativo, né? Sempre estive presente, né? Não é porque eu era vice-prefeito que eu ficava em casa, né? Recebendo meu subsídio. Eu sempre andei, né? Sempre fiscalizei obras, né? Acompanhei e tudo mais. Visitava, no caso, as secretarias, as fundações, né? Autarquias e tudo mais. Então eu tive assim, dentro da prefeitura, desempenhando quase que uma função de um vereador também, tá? E o fato de eu estar retornando ao legislativo é justamente porque nessa legislatura nós estaremos discutindo planos importantes, que é o plano diretor, né, que ia começar a revisão, de repente vai parar novamente devido à pandemia, mas virão as audiências públicas, discussões, e também o plano de saneamento, que é de suma importância para o município, porque sem esse plano acaba não virando recurso para o município no caso, né? Então, esse e outros motivos me fizeram voltar novamente a essa casa no caso, né? Sasaki, qual que é o seu perfil de trabalho por estar nos 2 poderes de uma maneira, trafegando de uma maneira tão, digamos assim, facilmente? Porque, como você disse, você já estava no Executivo antes de ser vereador, você se tornou vereador, depois você foi vice-prefeito e agora você retorna como vereador. Tem tantos candidatos aí fora que dificilmente conseguem entrar em um poder e você vaga pelos 2. Tem alguma coisa específica que você acredita que você faça para poder estar nessas posições, Sasaki? Então, Márcio, eu acho que eu tenho a facilidade de fazer projetos, né? Então, tanto no Executivo como no Legislativo, eu fiz muitos projetos, tá? Já visto que dentro da cidade mesmo, nós temos projetos conhecidos, né? Que é o Ponto da Economia, que é a venda de fruta de época. Na área de agricultura, nós temos aí o projeto Calagem, o projeto chama Patrulha Agrícola Rural, né, que são serviços de aração e gradeação, né, que é um serviço prestado, tudo mais. E também nós criamos também dentro da prefeitura, né, no governo do Isaías, a Patrulha Rural, que é o serviço de segurança rural, no caso, em que a Guarda Municipal faz esse trabalho de visitas, né, de rondas e tudo mais, né. E também nós estamos envolvendo, ainda praticamente já está na fase final, que é o GPS na roça, tá? Que seria o georreferenciamento das propriedades rurais. E quando eu fui vereador também, talvez eu tenha sido, naquela legislatura, um dos vereadores que mais fez projeto de lei e também leis aprovadas e publicadas no caso, né? Então eu tenho essa facilidade para fazer projetos, né? Perfeito. Sasaki, agora você retorna também numa condição um pouco diferente, que é a condição de líder do prefeito. Até onde me recordo ou que pude ver, você não havia sido ainda líder do prefeito, que é uma posição bastante conflitante no xadrez político. É uma coisa complicada de se lidar. Eu gostaria que você falasse para a gente como que você está percebendo o comportamento de outros vereadores
comportamento político, claro, de outros vereadores em relação a você após essa entrada como líder do governo, Sasaki? Então, na verdade é o seguinte, tá? Na legislatura passada, né, passada que eu digo 2012, de 2013, né, até 2016, eu estava como oposição, né? E agora numa posição de situação que é uma situação muito diferente. Então hoje nós trabalhamos muito nos bastidores também, conversando com os vereadores, tá? Porque eu tenho que levar, tá, um consenso, né, justamente para ter sucesso, de repente, nos projetos do prefeito, né? E também nas discussões que ocorrem naturalmente dentro da Câmara Municipal. Tá? E fora isso também desempenho uma função nova para mim, que é de ser o primeiro secretário da mesa diretora também. Então, quer dizer, são dois, né, posicionamentos diferentes da que eu tive na legislatura passada, né? Nessa posição como líder do prefeito, Sasaki, você mesmo disse, é uma posição muito mais mediadora, né, dessa questão. Houve momentos em que você não conseguiu lidar com a mediação por, inclusive, discordar das posições do prefeito, ou vocês estão alinhados, realmente existe um caminho correto a se seguir entre vocês? Como que acontece? Então, na verdade, eu sou muito mais conciliador do que propriamente querer cobrar e tudo mais, né? Então, durante os 4 anos que eu tive com o prefeito, eu nunca tive nenhum atrito com o prefeito, muito pelo contrário, né? Estive sempre ao seu lado, né? Tá? E eu agora também, nessas discussões com o executivo, tá, com o prefeito, também não tive nenhum problema. Tá? Então, nós dialogamos muito, né? Tá? Isso talvez seja o bom da minha parte, né? Enquanto aos outros vereadores, como que é o diálogo dos outros vereadores contigo em relação às coisas do prefeito, em relação aos projetos, às ações? Imagino que muitos deles devem te procurar para críticas, sugestões, até em busca de reuniões. Como você está lidando com essa nova rotina, Sasaki? Então, acho que até o presente momento, né, foram poucos projetos também ainda do prefeito, né, tá? Nós não tivemos nenhum problema, tá? Eu acho que existe um respeito muito grande, né, o fato da gente ter assim uma experiência um pouquinho, né, a mais que os demais vereadores que estão aqui pela primeira vez, tá? Então, eles me respeitam muito, tá? Mesmo os vereadores mais antigos também, nós conversamos bastante, né? No sentido de sempre chegar num consenso no caso, né? E até o presente momento, nenhum atrito e os projetos do prefeito até agora todos fluíram muito bem, né? Sasaki, você que tem essa experiência um pouco maior do legislativo e também do executivo, como você enxerga a legislatura atual, usando como parâmetro as legislaturas anteriores? Você entende que é uma legislatura mais de diálogo, que ela é mais conflito, que é mais confrontosa? Como que você enxerga isso? Então, na verdade é o seguinte, né? Como era oposição, né, eu tive muita dificuldade na legislatura passada, né, que eu digo 2013 e 2016, né? Então, muitos projetos, né, na época, tá, eu tive problemas, né, tá, de tá aprovando e tudo mais, tá? Mas mesmo assim, sempre uma boa conversa, nós conseguimos chegar num consenso, tá? Agora, essa legislatura, temos vários vereadores novos, né, com boa cabeça, tá? Eu também acho que não irá ter nenhum problema, assim, em relação a questão de relacionamento, questão de você estar levando, né, o grupo, né, juntamente com as nossas ideias e tudo mais, então acho que não vai ter problema nenhum, tá? No passado, quando você fez parte da oposição, você sentia que algumas coisas tornavam-se muito mais difíceis, não só por ser oposição, mas acabava virando uma questão pessoal também? Ou... Então, eu acho que teve alguns momentos, né, que nós tivemos realmente, tá, uma questão mais, assim, questão partidária, tá? O fato de eu ter tido projetos que foram, na verdade, rejeitados, né, muitas vezes, né, assim, puramente político, né? Isso houve na legislatura passada, tá? E eu não quero cometer esse mesmo erro com o pessoal da oposição aqui também. Eu me recordo de um projeto seu antigo também, não me recordo o ano, que você tentou denominar várias ruas de uma vez, até para se evitar que todo projeto tenha uma rua específica, toda seção tenha um projeto de nome de rua. Então você trouxe um projeto, se eu não me engano, era de um condomínio com o nome de Flores e tentou dar nome a todos e por algum motivo foi barrado. Você se lembra disso? Então, esse projeto foi justamente numa discussão na plenária mesmo, né? Discussão de projeto
teve um problema, né? Tá, e realmente esse projeto não foi aprovado na plenária, né? Tá, infelizmente, né? Era ali no loteamento Maracás, tá, em que eu tinha denominado uma rua com o nome de professor Sérgio Lencioni, né? Que é um professor de biologia muito famoso aqui na cidade, tá? E eu tinha denominado, né, uma rua nesse condomínio. E por sugestão, né, dos amigos que moravam, né, estavam lá e tudo mais, eles falaram assim, por que você não coloca o nome de Plantas da Mata Atlântica, né? Justamente para deixar junto com ele que foi um biólogo e tudo mais, né? Foi aí que eu tive a ideia de denominar, se não me engano, 21 ruas, né, com o nome de Plantas da Mata Atlântica. Mas infelizmente foi rejeitado, perdemos porque nós éramos minoria na Câmara na época, né? E nós perdemos essa votação no caso, né? Legal. Sasaki, mudando um pouco o parâmetro do assunto, em relação à pandemia, como que você enxerga as ações da Prefeitura em relação à pandemia? Você as apoia? Acha que tem algo a se corrigir? Como que está sendo? Eu fico muito confortável, né, de falar desse assunto, né? Tá? Justamente porque eu participei de um governo, né, que ficamos praticamente 10 meses, né? Tentando resolver esse problema da pandemia. Tá? Isaías sempre foi muito ágil, né, nas suas decisões, né, as decisões corretas, né, juntamente com a própria secretária de saúde, né, a doutora Rosana. Tá? Eu acho que as medidas foram corretas, né, em termos de, por exemplo, de hospital de campanha, né, que em outros municípios se gastava milhões, né, para fazer esse hospital de campanha. Aqui se, né, resolveu, por exemplo, fazendo um aluguel, né, de um espaço que já existia, que era da Distal, foi adaptado, teve acho que um gasto de R$300 mil para fazer essa reforma e tudo mais, tá? E fora isso que foram alugados equipamentos que seriam necessários comprar, mas como, né, o próprio Distal já tinha os equipamentos, né, optou-se por alugar, né? Então ficou muito mais em conta do que você tivesse que construir um hospital de campanha no caso, tá? E aqui chamou-se hospital de retaguarda. Agora, em relação às decisões do prefeito em termos de cidade de Jacareí, infelizmente aqui em Jacareí o prefeito tem, né, uma ação civil pública, né, em que a juíza determina que ele tem que cumprir 100% do Plano de São Paulo, tá? Então ele em nenhum momento ele fugiu dessa regra no caso. Então sempre cumprindo, né, as regras do Plano de São Paulo, tá? E com isso eu sei que muitos, né, muitos comerciantes, né, não gostaram muitas das ações do prefeito, mas ele estava seguindo uma determinação judicial, tá? E decisão de juiz você tem que cumprir, tá? Então o prefeito ele cumpre à risca, tá, o Plano de São Paulo por ter essa decisão, determinação judicial no caso, né? Sasaki, falando também a respeito dos 2 últimos episódios da questão da vacinação, né, você que esteve próximo do Executivo Municipal no momento deste fato, como que foi tratado internamente? Existiu algum mecanismo a ser criado ou que já foi criado para poder inibir umas próximas vezes, ou isso não tem jeito, são coisas que estão suscetíveis a ocorrer? Estou falando, é claro, da vacinação, que não certo. Foi a vacinação. Né? Certo. Na verdade é o seguinte, né? São 2 coisas, né? Uma delas é que nós trabalhamos com seres humanos, né? Tá? Então falhas vão ocorrer, tá? É lógico que, né, assim, eu não sei por qual motivo, né, esses funcionários, né, fizeram esse tipo de, né, tiveram esse tipo de ação, né, tá? Agora, em segundo momento, né, a prefeitura já tem disponibilizado funcionários para estar acompanhando essas vacinações. São funcionários de várias secretarias, né, tá, que hoje acompanham essas vacinações no caso, né. Então, eu acho que o prefeito acertou novamente de ter tomado essa decisão, porque profissionais de saúde hoje está muito escasso, né, devido à pandemia, tá, mas determinou-se, né, por estar colocando funcionários de outras secretarias de carreira, né, ou muitas vezes comissionado também, para estar acompanhando para que esses erros não ocorram mais. Tá? Então foi duas medidas não, foi uma medida correta do prefeito, né? Pelo menos eu vejo assim, né? Sasaki, ainda sobre a pandemia, uma das questões mais tocantes é em relação, como você mesmo disse, o comércio.
Não é só Jacareí, toda a cidade ainda existe esse problema do comércio, da dificuldade de manter fechado e da dificuldade também em se manter totalmente aberto por questões sanitárias. Você, quando está na rua, qual que é os maiores problemas que você observa como fiscalizador em relação ao comércio? Na verdade é o seguinte, né? Eu acho que fiscalizar não é uma função muito fácil, tá? Porque cobrar das pessoas, né? Ainda mais num local que tem muita gente, né? Aí fica muito mais difícil ainda, tá? Não só na questão da pandemia e tudo mais, mas também no dia a dia, tá? Ninguém gosta de ser multado, ninguém gosta de ser cobrado, tá? Então, essa dificuldade sempre existiu, tá? Agora, eu vejo que é muito mais conscientização das pessoas, né, do que propriamente você ter que ficar autuando, né? E o prefeito também, que nessa questão de autuação, o prefeito nunca, assim, pediu para autuar comerciantes e tudo mais. Muito pelo contrário. O prefeito falava, assim, para os secretários e tudo mais, que fizessem, na realidade, notificações, né, tá, orientações, mas nunca de ficar multando, tá, estabelecimentos comerciais. Porque o pessoal já vive uma dificuldade muito grande, ainda você coloca uma multa, aí fica muito mais pesado, né? Então era muito mais orientação do que propriamente multar o comércio, né? Isso o prefeito sempre deixou bastante claro, né? Existe alguma previsão em relação a, tomara que tudo isso passe brevemente, mas para auxílio ao comércio após a vacinação, ou isso realmente é um fato que não tem o que fazer, tem que seguir o caminho? Então, na verdade, o prefeito já está tomando algumas, assim, decisões, né? Tá? Ele, por exemplo, ele postergou, por exemplo, os impostos, por exemplo, que venciam agora, né? Ele jogou tudo isso para junho, né? Justamente porque esperamos que até lá já tenha melhorado um pouquinho mais, tá? Com isso, as pessoas possam realmente estar contribuindo para o município, porque também o município também teve essa dificuldade. Assim como o comércio teve, a prefeitura também deixou de arrecadar, tá? Porque muitos impostos, né, depende, está ligado à parte comercial, né? Tá? Principalmente o ISS, né, o ICMS e tudo mais está ligado, né? E com isso, realmente, a prefeitura também tem prejuízos, né? Tá? Mas o prefeito optou aí por, né, postergando aí essa cobrança, né? Tá aí algumas ações do próprio desenvolvimento econômico, né? No sentido de orientar, de estar capacitando, né? De repente, empresas, no sentido de que quando voltar realmente à atividade normal, que não sintam tanta dificuldade. O Banco do Povo também está aí, né? Tá? Para as empresas, né, pequenas, lógico, né? Que precisarem de um empurrãozinho, ter também essa agência, no caso, né, do município, que é o Banco do Povo, no sentido de tentar auxiliar também. Tá? Legal, vamos para o primeiro bloco dessa conversa que estamos tendo com o vereador Edgar Sasaki, líder do prefeito. Não saia daí, Espaço Parlamentar volta já.